Pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai continuar trabalhando com matrizes e a gente vai ver como trabalhar, como utilizar matrizes em C Sharp, no Visual Studio. Então, a gente vai ver a parte gráfica ali. Então, a gente já viu que a parte de, sim, que matrizes são variáveis compostas, homogêneas. Então, a gente tem várias posições aqui dentro da nossa matriz, e cada uma dessas posições aqui, a gente pode ter um dado diferente, só que todas elas têm que ser do mesmo tipo. Então, a gente tem uma matriz bidimensional, no caso, que é o que a gente está trabalhando, a gente tem linhas e colunas que a gente está indexando aqui. Então, cada posição da matriz aqui, a gente pode ter um dado diferente. Lembrando que todos esses dados, quando a gente tem a nossa matriz aqui, eles são todos de um mesmo tipo. Depois, quando a gente avançar para a próxima, para o próximo tópico, que a gente vai trabalhar com structs e aí a gente já entra em classe, aí a gente já vai poder ter tipos de dados diferentes dentro das outras estruturas. E para a gente, viu, que para a gente poder percorrer a nossa matriz, qualquer processamento que a gente vai fazer aqui, eu preciso de dois fors alinhados. Um for para poder controlar a linha e um for para poder controlar a coluna. Então, a gente faz, quando eu tenho um for mais externo, eu travo, fixo a linha, percorro todas as colunas. Percorri tudo, mudo de linha, percorro todas as colunas. Mudo de linha, percorro todas as colunas. E a gente tem várias abstrações que a gente pode resolver com matrizes. Então, quando a gente olha para uma imagem mesmo, para uma figura qualquer, ela é composta por um conjunto de pixels, onde a gente vai ter aqui uma dimensão de linhas por colunas. Quando a gente olha para um mapa lá, numa representação, como o exercício que a gente viu da última aula, a gente pode representar um mapa de uma determinada dimensão, por exemplo, 200 por 300 metros, que seja, e cada posição desse mapa a gente pode fazer uma abstração também para uma matriz. Então, existem vários problemas, várias abstrações que a gente pode utilizar para resolver com matrizes. E hoje a gente vai ver como utilizar a matriz ali dentro de C Sharp, ali, dentro do Visual Studio de forma gráfica. A gente vai ver um objeto ali que a gente pode utilizar para poder manipular, que ele é uma matriz também. E aproveitando já para poder avisar, a gente agora, nessa parte de matriz, a gente finaliza esse estudo, então a gente veio fazendo uma revisão de conteúdos aí, vendo algumas técnicas diferentes. Então, por mais que esses conteúdos a gente já tinha visto, a gente viu diferentes técnicas, diferentes instruções para poder resolver os nossos problemas. Começamos a trabalhar com uma linguagem que permite a gente criar aplicações gráficas, que é C Sharp, trabalhar com Visual Studio, e agora a gente vai ter a nossa primeira avaliação. Então, como que vai ser a avaliação da disciplina como um todo? A gente está tendo esses trabalhinhos essas atividades que estão tendo no URI, então a gente já teve 3 atividades para vocês fazerem ali, e agora a gente vai fazer uma prova. Lembrando, a prova ali, se eu não estou enganado, a gente tinha definido o peso dela de 2,5. Depois a gente só volta lá para poder ver. Geralmente eu trabalhava com 3, mas agora estou dando mais nota para o trabalho e menos para a prova. Como que vai ser a nossa avaliação? A avaliação, ela vai ter umas 3 questões de programação. A gente vai fazer dentro do Moodle, então vocês vão programar e vão enviar lá pelo Moodle lá, e aí eu vou fazer a avaliação. As questões de cada um, nem de todo mundo aí vai ser igual, e aí eu vou lançar na semana que vem, vocês vão ter um prazo aí de até 7 dias para poder desenvolver a avaliação. A avaliação vai cair questões agora que envolvam estruturas de repetição, vetor e matriz, até esse ponto que a gente trabalhou. Aí a gente fecha esse primeiro ciclo e passa para o segundo ciclo, que aí vão ser structs e programação visual com o Visual Studio, onde a gente vai ter um projetinho final que vai envolver o projeto integrador, que a gente vai fazer uma aplicaçãozinha gráfica, que vai conectar com o banco de dados. Então tem vários conceitos aí que vão estar envolvidos, que a gente vai integrar, principalmente de desenvolvimento aqui de linguagem e da parte de banco de dados. Beleza, Emerson, tranquilo. Depois é só você ver a gravação. Agora que eu vi aqui a sua mensagem aqui. Então, para a gente poder trabalhar aqui com matrizes lá em C Sharp, vamos abrir o Visual Studio. Então, quem tiver com o Visual Studio aí pode abrir. Quem não tiver no momento aí, vai acompanhando para poder entender e depois você pode acompanhar o vídeo que está sendo gravado. Então, a gente vai abrir aqui o Visual Studio e a gente vai criar um projetinho nos mesmos moldes daquilo que a gente já estava fazendo.
Então, aqui a gente vai criar um novo projeto. Então, a gente vai criar... Ah, pessoal, só lembrando aqui também, tem a lista 2 que a gente estava trabalhando, a gente fez vários exercícios juntos. Depois eu vou abrir lá no ambiente virtual para vocês poderem enviar os exercícios no mesmo molde que vocês fizeram. Sobe lá no Git e me manda o link no Git. Se alguém não conseguir subir no Git por algum motivo, sobe numa pasta no Drive e me manda ela. Aí a gente pode definir como prazo, como a gente vai ter da semana que vem até dia 4 fazer a prova, a gente coloca o prazo para poder enviar a lista também até dia 4. Então já tem mais de um mês aí que a gente está trabalhando com a lista, né? Até dia 4 lá já dá um prazo satisfatório. E depois a gente entra dentro do nosso último tópico de conteúdo. E aí a gente vai ter todo um prazo aí para poder desenvolver isso. Até o ano que vem, né? De acordo com o nosso calendário. Então vamos criar um novo projeto aqui. Aqui a gente vai trabalhar com Windows Forms, né? Então, só digitar Forms aqui, já vai aparecer. É o primeiro que aparece aqui, o Windows Forms app, .NET Framework, então a gente vai desenvolver um app. Linguagem C Sharp, não é .NET Core, .NET Framework, tem a diferença aqui no framework, então a gente vai utilizar o framework padrão aqui. Só selecionar ele aqui, Next, próximo, né? A gente vai dar o nome para a aplicação, então vou colocar aqui, ó, Matrix C Sharp. Vou colocar uma matrix aqui só para poder brincar com a matrix, né? A nossa matriz C Sharp. O diretório aqui eu gosto de mudar, eu gosto para mandar para minha pasta projetos, então eu vou mudar aqui o diretório, aonde que aqui ele está no repouso. Eu gosto de colocar lá nos documentos, aí eu tenho uma pasta projetos aqui, eu gosto de deixar aqui dentro. Beleza, e aí você pode deixar aí no diretório onde você quiser também. O nome do projeto normal e create. A gente vai criar o nosso novo projeto aí. Então a gente criou o nosso novo projeto, tem que aparecer dessa maneira aqui. Se de alguém não aparecer o formulário aqui, se ele está fechado, por exemplo, assim, né? É só você vir aqui no Solution Explorer, dar 2 cliques no Form 1 que ele aparece aqui de novo. Se o Solution não estiver aparecendo aqui, ó, por exemplo, ele estiver fechado, só vir aqui, ó, envia o Solution Explorer, o Ctrl Alt L, ele vai aparecer. Se ele estiver fora aqui, se ele aparecer fora, é só você arrastar e você escolhe a posição que você vai querer colocar ele aparece. Então a gente precisa do Solution, da barra de propriedades e da Toolbox. Então a gente precisa dessas 3 paletas aqui para a gente conseguir trabalhar. O meu form ele tem que aparecer aqui, ele está agora aqui. Então, como eu falei, aqui a gente não está preocupando com a interface gráfica, na hora que a gente for começar a trabalhar com a parte de banco aqui, aí eu já coloco um modelinho de interface mais legalzinho para a gente poder utilizar. Certo? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar com a matriz. Primeiro, a gente vai aprender como criar uma matriz e mostrar. Na sequência, a gente vai ver um objeto que se comporta como uma matriz. Então, é um objeto pronto aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai colocar um botão, que a gente vai gerar uma matriz, porque com a matriz são muitos valores, né? Ao invés de a gente ficar adicionando um por um, igual a gente fez no vetor, vamos mandar gerar. E aí, isso a gente aproveita e aprende a trabalhar com números randômicos aqui também. Gerar números aleatórios aqui em C Sharp, que é extremamente simples. Então, vou colocar um botão, que vai ser o meu botão gerar, arrastei, puxei ele aqui. Vou mudar o nome dele aqui, o name, para btn gerar. Vocês viram que não mudou o texto, né? O texto é o text. Então, lá embaixo aqui, vou mudar o text dele, vou colocar gerar aqui. E aí você pode mudar aí o que você quiser aí na parte de fonte aí, ou seja, lembra, aumentar a fonte? Igualzinho o Word, ó. Vou lá e vou colocar a fonte que eu gosto, que é a Segoy. Cadê a Segoy aqui? Segoy UI. Vou aumentar o tamanho dela aqui, vou colocar 16. Beleza, ó. E aí você pode mudar, se você quiser, o flat appearance aqui, que eu gosto. Cadê o flat style? Que eu gosto de mudar aqui para flat, ó, fica mais legalzinho o fundo. O fundo aqui, o do form, se você clicar no form, se quiser mudar o background dele, ó, cadê? Background color, eu gosto aqui, colocar um fundo branco aqui, tá vendo? Fica mais bonitinho o formulário. E aí dá para você ir brincando, lembra que eu já tinha mostrado algumas coisas dessa maneira. E aí a gente vai gerar uma matriz, eu vou colocar a quantidade de linhas e colunas aqui. Então vamos colocar 2 caixas de texto aqui.
A gente vai precisar uma para colocar linhas e outra para colocar colunas. Vamos procurar aqui o text box. Vou arrastar, vou criar um text box aqui. Primeiro eu vou colocar txt linha, txt linhas, e depois vou criar outro txt coluna. Só que antes vou formatar ele aqui, né? Que aí depois eu só copio e colo, ele mantém o padrão. Então vou mudar aqui a fonte também, se você quiser aqui. Segói, vou aumentar o tamanho aqui para 16, ó, já ficou legalzinho. Então, primeiro vai ser linha, né? Vou copiar, colar aqui, vou ter linhas e colunas. Então, o primeiro aqui é o txt linhas, e o segundo aqui eu vou mudar o name dele para txt calls, ou txt colunas. Então, só repassando aqui o que a gente fez. Eu estou caminhando aqui, se por acaso alguém estiver acompanhando aí, fala, Matheus, para aí, eu paro, e aí espera um pouquinho, a gente vai fazendo, beleza? Então, aqui, ó, o primeiro vai ser para linhas para colunas. Só que se você colocar aqui dois textos em cima, é um label, né? Eu acho que fica legalzinho colocar dois labels aqui em cima, ó. Vamos colocar um em cima de cada um, ó. O primeiro aqui, o name não precisa, porque eu não vou mexer nele no código, né? Então, vamos dar só o text, ó. Linhas. Até pequenininho, ele fica mais legalzinho aqui, que é só um identificadorzinho, né? Aí agora a linha. E a segunda vai ser colunas. Olha que legalzinho. Então a gente tem linhas, colunas. Até acho que fica mais legal inverter aqui, né? Em digital, dá para arrastar ele para cá. Aí a linha aqui, ó. A gente tem linhas, colunas e a gente coloca aqui embaixo agora qualquer objeto visual para que a gente consiga visualizar ele. Então, eu tenho essas duas caixas de texto, vai ter linhas e colunas, a quantidade a gente vai pedir para gerar. E nisso a gente vai aprender como a utilizar, né? Então, a gente vai colocar um list box aqui para a gente conseguir visualizar a nossa matriz. Então, tem um list box. O list box é um objeto que a gente consegue ver aqui. Eu consegui inserir linha por linha. Aí, o que a gente vai ter que fazer? Como numa linha tem várias colunas, eu vou colocar todos os valores de uma linha numa única porque o list box ele recebe strings, né, palavras. Então, eu coloco todos os números, isso aqui é só a parte visual, né, de uma linha inteira, tudo aqui numa única linha, uma única string, insiro, e aí depois eu vou mudando e fazendo isso sucessivamente. Então, eu vou inserir linha por linha. Eu não vou inserir posição por posição. Porque lembra o vetor que eu fui inserindo um por um? Aqui eu vou acumular uma linha e insiro. Acumulo uma linha e insiro. A gente vai fazer dessa maneira. Como a gente vai precisar manipular ele via código, vou chamar ele aqui de list matrix. List matrix aqui, que a gente vai manipular ele, a gente vai visualizar aqui. Como está tudo pequenininho aqui, também vou mudar aqui o tamanho, vou aumentar o tamanho da fonte aqui para 14, que fica melhor para a gente conseguir visualizar. Se quiser aumentar aqui, eu acho que fica mais legalzinho. Pronto, a gente já tem a nossa estrutura básica aqui para a gente conseguir gerar uma matriz e visualizar. E aí a gente vai trabalhar da mesma maneira que a gente tinha feito anteriormente. A gente vai criar funções para isso, que isso ajuda a gente bastante. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Criar a nossa matriz, né, a nossa variável do tipo matriz. Lembra? Quando a gente cria um vetor, é um pouquinho diferente. E a gente vai conseguir visualizar aqui. Então, vou dar 2 cliques no botão gerar para ir lá no código. Já estou aqui no código. Lembrando, ó, no design eu vejo a parte visual, tá vendo? Ó? No CS eu vejo o código. Lembrando que no nosso código, ó, aqui eu estou dentro do btn gerar, que é o botão, se você mudou o nome dele, o clique é o evento que vai acontecer. O que eu colocar aqui dentro é o que vai acontecer quando eu clicar no botão. O que eu vou querer fazer? Gerar e mostrar. Para não poluir, não ficar muito complicado aqui, tudo dentro de um único trecho de código, a gente vai criar funções para isso. E como essas funções a gente vai manipular a nossa matriz, a gente vai criar uma matriz com uma variável global aqui. Então, aqui, ó, lembrando, ó, voltando aqui em cima, ó, no nosso código, esses usings é igual aos includes lá de C, ou seja, as bibliotecas que a gente está usando. O namespace, que é o nome do projeto, porque dentro do mesmo projeto eu posso ter vários formulários. E aqui eu tenho aqui o meu código, a minha classe, que dentro dessa classe eu posso ter várias funções. Então, aqui dentro da classe que eu olho esse programa, esse formulário. Aqui esse form1, lembrando, é o construtor, o que eu colocar aqui dentro desse fecha-chaves, vai ser executado quando eu rodar o meu formulário. Então, se eu colocar um messagebox.show, na hora que rodar o formulário, ele vai aparecer.
Então, aqui, ó, dentro da classe, que é o meu programa, tá vendo? Eu vou criar a minha matriz. Então, como que eu crio a matriz? Como que eu crio o vetor em C#? O tipo, aqui a gente vai trabalhar com inteiros. Abre e fecha colchetes, se for vetor. Se for matriz, é só colocar uma vírgula. Quer dizer que eu tenho 2 dimensões. Se for 3 dimensões, outra vírgula. Se for 4 dimensões, outra vírgula. É assim. Então, int, eu estou falando que isso aqui vai ser uma matriz. O nome da minha matriz, vou chamar de matriz, né? É igual a new int. E aí eu dou qual que vai ser a dimensão máxima da minha matriz, para eu poder instanciar. Então, lembra que a gente estava trabalhando com dimensão máxima lá? Então, eu posso criar uma matriz aqui, por exemplo, a gente vai trabalhar com máxima, uma matriz 10 por 10. Então, 10,10. Então, assim a gente cria uma matriz. É um pouquinho diferente, né? Se fosse lá em C, seria como? Int, matriz, 10. Aqui, isso aqui é um comentário, gente. Ó, se fosse em C, ó, seria assim, ó, certo? Ó, int, matriz 10 por 10. É o limite máximo. Ou, se quiser aumentar 100%. Aqui em C#, na linguagem, int, abre e fecha colchetes. Então, os colchetes não são separados. Aqui é separado por vírgula, não são dois. Então, int, até tem como a gente criar separado, mas numa outra classe de matriz que a gente não vai usar agora. Então, int, abre e fecha dentro do colchete, a vírgula, o nome da minha matriz é igual a 1000. E aqui eu estou instanciando, aqui que eu estou falando para ele criar, porque como é uma linguagem orientada a objeto, ele vai instanciar, essa matriz vai reservar esse espaço de memória. Como a matriz a gente criou dentro do nosso programa e não fixo dentro de uma função específica, se eu criasse aqui dentro, só a minha função gerar, btn gerar aqui no clique, iria conseguir enxergar a minha matriz. Ó, isso aqui é um comentário, ó. Vou até colocar isso aqui para frente, aqui, ó. Vocês verem que não é parte do código nosso. Nosso código é esse aqui, ó. Então, se eu colocasse aqui dentro, somente essa função iria enxergar. Como eu coloquei fora, qualquer outra função do meu código vai enxergar ela. Então, a gente vai fazer dessa maneira. O que eu vou fazer? Vou gerar dados para a minha matriz. Para poder gerar dados para a minha matriz, eu vou criar uma função gera aqui. Então, a gente vai criar a nossa função aqui. Como a minha função não vai retornar nada, ela só vai executar uma ação específica, ela vai ser do tipo void, vou chamar ela de gera matriz. E o que a minha função vai receber como parâmetro aqui? Aqui, quando eu clicar no botão, eu vou pegar aqueles valores lá, que estão dentro da caixa de texto de linha e coluna, e a gente vai passar como parâmetro aqui, ó. Então, eu vou receber aqui a quantidade de linhas e a quantidade de colunas dessa minha matriz que eu quero gerar. Ah, mas da onde que vai vir essa quantidade de linhas e colunas? Na hora que eu clicar no botão gera, eu pego lá naquela caixa de texto e vou chamar o gera matriz passando esses valores. Lembra que a gente já fazia isso? Lembra lá em C que a gente criou uma biblioteca para poder gerar? Eu passava linha e colunas. Se eu quisesse até pegar a matriz aqui também e passar como parâmetro, eu poderia aqui também. Mas que a gente vai deixar ela com variável global. Então, para a gente gerar números aleatórios aqui em C, a gente tem que instanciar uma classe aqui, ou usar uma biblioteca, que ela se chama random. Não precisa importar nada, só chamar que ela já está dentro das classes padrões. Random, e aí eu dou o nome dessa variável que vai gerar o número aleatório para mim, vou chamar de R aqui, é igual a new random. Assim, eu gerei aqui, eu tenho esse objeto aqui que a gente chama, que é essa variável aqui, ó, que ela é do tipo random. Então, eu posso fazer R ponto gera um valor para mim. Então, eu posso pedir para esse R gerar. O que o meu R vai fazer aqui? Ele vai gerar um número aleatório. Aonde que a gente quer colocar esse número aleatório? Dentro da nossa matriz. Então, para que eu possa colocar valores aleatórios dentro da nossa matriz, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os dois fors lá para percorrer a nossa matriz. Então, for... Ah, mas você tem que declarar o i. Aqui em Java e C# eu já posso declarar aqui direto, ó, int i. Para o meu i saindo de 0, enquanto meu i for menor que a quantidade de linhas, que é um parâmetro que eu estou recebendo aqui, ó. I mais mais. For para o meu int j. Ah, e se eu quisesse declarar fora, pode? Pode, o i e o j. Só que aqui a vantagem é que o i e o j só existe durante a execução do laço. Então, é um padrão. Se eu vou usar essa variável só para estrutura de repetição, é melhor usar ele. Para o meu j saindo de 0, enquanto o meu j for menor que a quantidade de colunas, j mais mais. O que a gente vai fazer? Eu quero fazer com que a minha matriz, em qual posição? Na posição IJ, ou seja, todas as posições da minha matriz.
Então, 0, 0, 0, 1, todas as posições, até o limite de linhas e colunas, lembrando que a gente declarou nossa matriz com limite de 10 por 10. Então, eu posso colocar 3 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, mas eu não posso colocar 15 por 12, por exemplo, porque vai estourar o que a gente colocou. A gente vai preencher toda a nossa matriz. O que essa nossa matriz vai receber? Um valor aleatório. Da onde vai vir esse valor aleatório? Do meu R. Então, para a gente gerar um valor aleatório aqui, R.next. Quando eu dou um next aqui, ó, ele vai gerar um valor aleatório não negativo inteiro. Ponto next. E aí eu posso passar aqui qual que é o limite. Se eu não colocar limite aqui, ele vai gerar um valor alto aí. Se eu colocar entre parênteses aqui o limite, eu quero um valor aleatório, por exemplo, entre até 10. Então, aqui é o máximo valor, que ele vai gerar um valor entre 0 e 9. Eu acho que ele não chega no 10 aqui também, não. Ele vai ser maior ou igual a 0. Tá vendo aqui, ó? Ele vai gerar um valor que ele vai ser aleatório, que ele vai ser maior ou igual a 0. E ele vai ser menor que o limite, isso mesmo. Então, vai ser um valor aleatório. Então, a gente vai ter valores aleatórios de 0 a 9. Se eu quisesse um valor aleatório até 50, eu colocaria 50. Então, tá vendo? A gente já sabe o que queria fazer, a gente já fez isso aqui, só mudou um pouco. O quê? A forma de fazer. Então, o importante dentro da programação é você saber o que você tem que fazer, e saber a lógica. Ó, tem que gerar valores aleatórios, então tem que usar uma variável randômica. Como que eu faço isso em C#? É assim. Como que eu percorro a matriz? Igualzinho, não muda nada. Matriz na posição IJ, a diferença está aqui, né? Que aqui eu coloco o I e o J dentro do mesmo colchete, lá em C é separado. Beleza. Se eu chamar a minha função gera matriz, a minha matriz já vai estar gerada. Só que ela vai estar onde? Na memória. Está faltando a gente fazer o quê? Mostrar, printar a nossa matriz. Então, eu vou pegar aqui, ó, o nosso gera aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Se alguém está acompanhando aí, às vezes é difícil ficar digitando, né, e lendo, mudando de tela, eu vou colocar aqui no chat, ó. Aí fica mais fácil aí para poder ir acompanhando. Agora eu tenho que printar. Mas aonde que eu vou printar isso? A gente vai mostrar nesse list, lembra? A gente está numa linguagem visual. A gente poderia colocar no terminal também, se a gente quisesse. Então, eu tenho o terminal aqui, ó, como saída, eu conseguiria ver o nosso terminal aqui. Só que, logicamente, a gente está trabalhando com uma interface gráfica aqui, é bem mais legal a gente utilizar dessa maneira aqui. Então, a gente vai mostrar os dados que a gente tem aqui dentro do nosso list aqui. Então, quando a gente clicar no gerar, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a nossa função gera e depois a gente vai chamar a nossa função mostra matriz. Então, vou criar uma função void mostra matriz. Também, qual é o tamanho da matriz? Tem uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. Essa função mostra matriz, o que vai fazer? Vai percorrer essa matriz aqui e tem que mostrar lá dentro daquele list nosso. Então, é isso que a nossa função vai fazer. Então, como a gente vai mostrar dentro daquele list, a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar ele. Então, list matrix, ponto itens, ponto clear. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar esse objeto, porque senão toda vez que eu gerar, ele vai ficar sobrepondo. Então, eu clico em gerar, limpo antes de mostrar, certo? Então, o que a gente vai fazer? Para poder mostrar a nossa matriz, eu preciso percorrer ela. Então, vou fazer um for. A mesma coisa, que ó, for do i e for do j. For para o meu i saindo de 0, enquanto meu i for menor que a quantidade de linhas e mais. A gente vai abrir e fechar chaves porque a gente vai precisar de uma instrução a mais aqui, ó. Então, fim do for do i. Para cada linha, o que a gente vai fazer aqui? Como na hora de inserir dentro desse objeto nosso ali, que é o list, eu tenho que mostrar uma linha inteira. Então, o que eu vou ter que fazer? Juntar uma linha da matriz inteira, porque uma linha da matriz tem o quê? Tem vários números, né? Então, eu preciso pegar todos esses números, juntar ele para depois inserir. Então, e o que a gente insere lá é uma string. Então, eu vou criar uma variável aqui do tipo string, ou seja, uma palavra, chama linha e vou começar ela sem nada. Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Quando eu estou percorrendo a linha, ou seja, aqui o for do i, eu fixei a linha. Agora, nessa linha que eu fixei, eu vou percorrer todas as colunas, né? For do j saindo de 0, enquanto meu j... Opa! Int j saindo de 0, enquanto meu j for menor que a quantidade de colunas, j mais.
O que a gente vai fazer aqui dentro do for do J aqui? Eu vou pegar tudo que tem nessa linha da minha matriz e vou colocar nessa variável linha. Então, o que eu vou fazer? Ó, linha vai receber o quê? Ela vai receber o que ela tinha já, né? Então, linha mais igual. Eu vou concatenar. O que eu vou juntar dentro dessa linha? Ah, eu vou colocar um pipezinho, é só aquele separadorzinho que a gente já usa, mais a minha matriz na posição I, J. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Ó, eu estou na primeira linha da matriz aqui, ó. Deixa eu ir aqui no Paint que fica melhor. Eu estou na primeira linha aqui da matriz. Aí o que aquela string vai fazer? Ela vai pegar tudo que tem na primeira linha e vai juntar nela. Depois que a gente juntou tudo que tem na primeira linha que está nela, antes de mudar para a linha de baixo, o que eu vou fazer? Pegar tudo que eu juntei aqui, ó, e colocar lá no list. Aí coloquei. Aí depois eu pego tudo que tem nessa linha aqui, ó, coloco numa única palavra e mostro. Depois eu pego tudo que tem aqui e mostro. É só uma forma para a gente poder mostrar. Para a nossa matriz ficar parecendo uma matriz. Então é só uma maneira aqui, ó. Então o que a gente fez aqui, ó? Peguei todo o conteúdo, fixei uma linha, juntei tudo dessa linha. Então, tá onde? Está nessa variável linha. Antes de eu mudar para a próxima linha, ou seja, antes de eu sair, porque dentro do for do J eu só tenho essa instrução, não abri, fechei chaves. Antes de eu dar o loop aqui e passar para a próxima linha, o que eu vou fazer? Pegar o conteúdo dessa string linha e colocar lá no nosso list lá. Então, list matrix, ponto itens, ponto add. O que eu vou adicionar lá? Essa minha linha. Olha que legal. Então, é só uma forma de fazer isso. Porque se eu fosse mostrar a matriz elemento por elemento, cada número da matriz ia ficar o quê? Ia ficar numa linha, se eu fosse dando um ADD direto, igual a gente fez no vetor. Ou seja, se eu fizesse o ADD aqui. Aí não ia ficar legal, né? Você vê matriz como uma lista de números lineares não é legal. É legal você ver uma matriz como uma matriz. Então, isso aqui a gente só fez para a parte visual. Lembrando, ela está na memória, é uma matriz, tá? Mas isso aqui é só para a parte visual. Lembrando que na memória também está tudo sequencial lá. Então, o que a gente fez aqui, ó, esse código nosso do mostra, ele vai percorrer a nossa matriz. Para cada linha ele junta tudo numa única string, ou seja, tudo num único literal, e mostra isso lá no nosso list. Então, eu vou colocar aqui essa função também aqui, ó. Isso, ó, acabei de colocar o gera matriz aqui também, que a gente acabou de fazer. E agora a gente já pode fazer o quê? Agora, a gente já pode, quando clicar no botão, ó, quando eu der 2 cliques no botão, o que eu quero fazer? Eu tenho que pegar quantas linhas e colunas, que está aqui, e chamar a função gera e depois chamar a função mostra. Então, vou criar uma variável aqui, ó, linhas. Linhas vai vir da onde a quantidade de linhas que eu quero gerar? Vai vir lá do txt, linhas.text. Lembrando, o que está na caixa de texto é o quê? É string, é a palavra. E aqui é o quê? É int. Aí ele já está me falando aqui, ó. Mandei, o gera matriz está logo em cima aqui, Marcos. Vou colocar de novo aqui, ó. Espera aí. Ah, desculpe. Ah, eu mostro. Eu copiava e não tinha dado certo. Ah, entendi. Valeu, Marcos. Aí, agora eu mostro. Isso, valeu. É que eu dei o Ctrl C, acho que não deu certo aqui. Voltando aqui, então. Então, aqui, a quantidade de linhas que eu estou pegando está dando erro por quê? Porque lembrando que eu estou pegando lá na caixa de texto, ele é texto, né? Então, tem que dar um convert aqui, ó. Convert.toInt 32, 32 porque é 32 bits, né? Vai receber o que está na caixa de texto de linhas. E a colunas, né? Calls vai receber o txt colunas.text. Vai dar o mesmo erro, por quê? Porque aqui é texto e aqui é inteiro. Então, eu tenho que converter, convert.toInt32, e aqui a gente converteu. Joia. Aí agora é só fazer o quê? Só a gente chamar a nossa função de gerar e a nossa função de mostrar. Então, a gente já tem a função de gerar matriz. O que eu tenho que passar para ela? Quantidade de linhas e quantidade de colunas. E agora eu vou chamar o meu mostra matriz, que eu vou fazer a mesma coisa. Passar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Olha como o nosso código ficou bem mais limpo. Imagina se eu tivesse colocado tudo aquele código aqui dentro do botão. Ficaria até difícil de ler e entender, né?
Agora, quando eu olho aqui, o que, que eu consigo ver? Estou pegando a quantidade de linhas e colunas que está lá nos TXTs, estou mandando gerar e estou mandando mostrar. Aí, se eu for lá no gera, eu consigo entender como gera. Se eu for lá no mostra, eu consigo entender como mostra. Então, nosso código fica muito mais organizado se a gente vai modularizando, a gente vai criando as nossas funções, os nossos métodos, e não colocar tudo direto aqui. Então, essa é uma técnica importante na hora que a gente vai programar. Deu para entender aqui o que a gente fez? Aí agora a gente tem que ver se o que a gente está fazendo aqui vai funcionar. Vou pegar esse código aqui que está dentro do clique do botão, vou colocar ele aqui também no chat para quem está acompanhando. Tá vendo? Já coloquei ele aí. E agora, dei um Ctrl S aqui, nem precisa. Isso, Alex. O listbox, sempre que eu dou o ADD aqui, ele vai adicionar em uma nova linha. E o que, que a gente quer? Eu quero que numa linha tenha todos os valores daquela linha da matriz. Se eu ficar dando um ADD aqui, dentro do for direto, cada valor da matriz vai ficar numa linha. Eu não quero. Aí o que, que eu faço? Eu pego todos os valores de uma linha e guardo nessa string que a gente está chamando de linha. Depois que eu peguei todos os valores dessa linha, eu vou lá e coloco dentro do list. Entendeu? É exatamente isso. O list é para poder pular. Não vai porque aqui, sempre quando eu pulo de linha aqui, o que eu estou fazendo? Linha recebe 0. Então não vai ficar com os valores anteriores, por causa disso aqui, A gente está zerando ela aqui. Certo? E como eu estou criando um string linha aqui dentro, ele só vai existir aqui. Então vamos rodar aqui para a gente poder ver que ele funcional. Ele demora um pouquinho a primeira vez que ele vai rodar, né? E aí depois ele já fica mais rápido. Porque está fazendo todo o processo, gerando XZ e tal, se não der nenhum erro, o branquinho fica mais bonitinho. Então vamos colocar, que é gerar uma matriz 3x4, por exemplo. Geraram, olha que belezinha. Gerou a nossa matriz 3x4. Se eu colocar para gerar uma matriz 5x4, gerou a nossa matriz 5x4. Se eu colocar uma matriz 5x9, gerou a nossa matriz 5x9. E aí a gente já consegue ter uma aplicaçãozinha visual mais legal para poder trabalhar com matrizes, né? Lembrando, a nossa matriz está na memória e aqui é só uma forma da gente poder ver. E com isso, e se eu quisesse adicionar valor por valor? Beleza, eu ia colocar um botão aqui. Qual que é o tamanho da matriz? Tal por tal. E aí você clicava no botão aqui e criava a matriz, né? E ia adicionando valor por valor. Depois, se quiser, a gente pode fazer isso também. Agora, se eu quisesse, por exemplo, somar todos os valores da matriz, era só colocar um botão soma, percorrer a matriz e somar. Por exemplo, quer ver? Vamos fazer rapidinho, esse a gente não gasta nada de tempo. Então, vamos lá, colocar mais um botão aqui, e agora eu vou colocar um botão aqui, por exemplo, vou mudar aqui o nome dele, copiei, colei, né? Vou chamar de btn somar. E vou mudar o pé. Aí, em vez de somar, você poderia fazer qualquer coisa, né? Não, C# é gostoso demais da conta, cara. O povo até xinga um pouco, porque na hora que você vai fazendo C#, você pega o jeito. Como eu disse, eu tenho alunos do semestre, do ano passado, que gostaram tanto, continuaram estudando e já estão vendendo programas. Tudo usando C# Visual Studio. Aí o pessoal pega a Java depois, que aí dá um pouquinho mais de trabalho, algumas coisas, talvez a forma. Aí o pessoal às vezes fica, não, vou continuar no C# mesmo. Você aprende toda a parte de orientação a objetos, se aprender em Java, você usa em C#, se aprender em C#, você usa em Java. Mas C# é muito gostoso. Eu, particularmente, os meus problemas, eu gosto de resolver eles em C#. Embora hoje, para a web, a gente tem tecnologias aí que são mais emergentes, como React, baseado principalmente em JavaScript, que é importante aprender, mas C# você consegue resolver boa parte dos problemas. É gostoso demais. Principalmente nesse padrão aqui de Windows Forms. Dá para resolver muita coisa. E é fácil, né? É gostoso. Vamos no botão somar, então a gente vai percorrer a matriz e mostrar os valores. Então, só para a gente fazer uma brincadeirinha aqui. Então, dei 2 cliques no somar. Preciso percorrer a matriz. Como que eu percorro a matriz? Vamos adiantar a vida, vamos copiar os 2 fors que a gente já tem pronto aqui. Aqui no gera já tem 2 fors, vou voltar aqui. 2 fors, int, joca, beleza. O que eu quero fazer? Tá. Faltou a quantidade de linhas e colunas aqui.
Aqui, no caso, a gente vai precisar receber isso aqui como parâmetro. Então, a gente vai ter que criar uma função pelo modelo que a gente criou aqui. Então, vamos pegar esses dois fors aqui, pelo padrão que a gente criou, né? A gente receber como parâmetro. Vamos criar a nossa função soma. Então, como eu estou somando inteira, ela vai ser do tipo inteiro. Então, vou chamar soma matrix, vai receber quantidade de linhas e vai receber quantidade de colunas. Vou ter os dois fors aqui. Dentro desses dois fors, eu vou somar, né? Então, vou criar uma variável int soma aqui, que vai sair de zero. E o que a gente vai fazer? Acumular, né? Soma mais igual cada posição da minha matriz, né? Então, matriz na posição I, J. Vou somar a minha matriz inteira. Vai estar onde? Por que está reclamando? Porque eu não retornei. E aí, depois que eu percorri, return soma. Só isso. Então, a nossa funçãozinha soma matriz, ela é do tipo inteiro, porque ela retorna um inteiro. Vou receber a quantidade de linhas e colunas aqui, uma variável acumuladora, soma, perde zero, percorrendo a nossa matriz. Para cada posição da matriz, estou acumulando aqui na variável soma. E retorna soma. Então, aquilo que vocês já fizeram em C, reparem, toda aquela lógica que vocês aprenderam, ela é utilizada aqui. Muito tranquilo. E agora, dentro do botão, aí sim, é só a gente pegar e chamar. Lembrando que na hora aqui de somar, como eu não tenho a quantidade de linhas e colunas que a gente pegou aqui, né, no gerar, eu vou fazer a mesma coisa para poder pegar ele aqui, ó. Senão a gente vai ter que redigitar. Então, para somar, eu preciso saber quantas linhas e colunas tem, né? Que é a mesma coisa que a gente pegou lá na caixinha. E agora a gente vai pedir para poder... vou colocar a função soma aqui para quem está acompanhando também, ó. A função soma já está aí. E agora eu vou chamar a função soma. Tem que ter quantas linhas e colunas no botão, né? E vou... a função soma, ela me retorna a soma da matriz, né? E eu vou ter que mostrar isso. Então, vou pegar aqui, vou criar uma variável aqui, resposta, int res, vai receber o retorno da função soma matriz, da quantidade de linhas e colunas que eu passei para aquela matriz global nossa. Aqui é linhas, linhas. E agora, quem que tem a resposta? É o resto. E aí eu posso mostrar num label, se eu quiser, tanto faz. Ah, beleza, Marcos. Aí depois você pode ir olhando, se ficar qualquer dúvida em qualquer parte, pode me chamar no WhatsApp, pode postar lá no ambiente também. Mas só repassando o que a gente fez. A gente criou uma estrutura para poder gerar, para poder mostrar, e agora eu só estou mostrando um exemplozinho da soma aqui. E agora a gente tem que ver o resultado dessa soma, que está nessa variável res. Então é só a gente dar aqui, ó, um message box, ponto show, poderia ser num label, que eu vou mostrar num pop-up, né? Soma da matriz. 2 pontos, aí eu coloco mais para poder concatenar. Vou concatenar com esse res. Então, aqui vai aparecer o texto soma da matriz e vai aparecer essa resposta aqui. Vou colocar também esse código aqui do botão soma. Como eu falei, esse soma aqui é só para a gente poder ver uma aplicaçãozinha. Ou seja, eu gerei a matriz, eu consegui mostrar a matriz e agora eu estou manipulando ela. Uma manipulação que a gente está fazendo aqui é para a gente poder mostrar a nossa... para a gente poder somar os elementos da nossa matriz. Beleza? E agora vamos ver como isso aqui funciona. Ó, vou colocar para gerar uma matriz aqui, 3 por 5. Gerou. E agora eu vou somar. Ó, a soma da matriz, 60. Então, a soma de todos esses elementos que a gente tem aqui é 60. Aqui a gente está mostrando um pop-up. Se eu quisesse visualizar isso aqui em qualquer outro elemento, a gente poderia, em qualquer outro objeto, ou numa caixa de texto, ou num label que a gente poderia visualizar normalmente. Então, a gente conseguiu ver aqui como declara uma matriz, como a gente consegue gerar números aleatórios em C#, como a gente consegue pegar dados aí, concatenar eles e mostrar dentro de um list box, e como a gente percorre uma matriz. Por fim, agora, a gente vai ver que tem objetos aqui em C# que são uma matriz. Ou seja, eu tenho um objeto prontinho aqui, que por trás ele é uma matriz. Eu acesso ele através de 2 ints, que está indexando coluna-linha, linha-coluna. Então, vamos aqui, ó, na parte visual. Ó. Tem um objeto aqui, ó, que a gente vai pegar e colocar ele aqui para a gente poder ver. Ó.
digita aí grid aí na toolbox, na procura aqui, ó. Vou colocar grid. É o Data Grid View. Esse Data Grid View, ele é um objeto aqui que ele é muito utilizado, ele funciona como uma tabela, para a gente pegar os dados lá do banco de dados e mostrar nele. A gente vai utilizar ele logo na sequência, quando a gente começar a fazer a integração de banco de dados aqui com a parte gráfica do Visual Studio. Então, vou arrastar e vou colocar ele, e a gente vai ver que ele é uma tabela. Então, ele é bem legal, ele já aparece aqui para mim colocar qual a fonte de dados, não vou colocar nada por enquanto. Ó, e eu puxei esse Data Grid View. O que a gente vai ver agora, como eu falei, não se preocupem na forma de utilizar ele nesse momento, é só para a gente poder ver que aonde que as matrizes estão. Então, como eu falei, quando a gente precisa mapear uma área, ou precisa fazer uma representação, tudo é baseado em uma matriz. E aqui eu tenho um objeto de apresentação de dados que ele é uma matriz. Então, aqui ele é um objeto, vou mudar aqui, ó, está Data Grid View 1, eu vou chamar ele de DG Matriz. DG Matriz. Então, ele é um objeto que permite a gente visualizar, ele é uma matriz no final, né? E só para a gente conseguir manipular, a gente vai criar algumas colunas aqui, para a gente inserir alguns dados e ver como a gente consegue acessar esses dados. Então, se você clicar aqui, ó, na bordinha dele, da setinha, ó, eu consigo dar um Edit Columns aqui, ó. Eu consigo editar colunas. Aqui, no caso, aqui, a gente poderia fazer isso via código, mas daria um trabalho desnecessário nesse momento. Agora, aqui é só título ilustrativo, para a gente ver que ele é uma matriz. Então, vou clicar aqui, ó, cliquei nessa abinha no cantinho, é um Grid View, vou dar Edit Columns. E vou adicionar 3 colunas aqui, ó. Adicionar aqui, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Adicionou as 3. Só dei o ADD, foi dando OK, pronto, ó. E agora eu tenho 3 colunas. Como a gente consegue enxergar isso aqui, ó, ele é uma matriz. Se eu quiser até aumentar o tamanho aqui da fonte, eu não gosto dessa fonte pequena aqui. Deixa eu ver se ele dá a opção de fonte direta aqui. Row size, row template. Tem um background. Esse background color também eu prefiro colocar aqui branquinho, fica mais bonitinho. Row template, size, não size. Pessoal, não sei se em rows, ele tem uma opção aqui que a gente consegue aumentar o tamanho da fonte dele também. Normal. Aqui tem a cor do grid. Se alguém achar aí também, na hora que estiver mexendo aí, vocês me avisam aí. Mas tem opção, depois a gente procura aqui. Eu não gosto dessa fonte pequena, mas vamos deixar ela por enquanto. Então a gente consegue inserir dados aqui, ó. O legal nele aqui, quando a gente rodar, ó, eu vou rodar ele aqui, ó. A gente consegue digitar dados nessas linhas aqui, ó. E ele se comporta como uma matriz. Então, isso é muito legal. Quer ver, ó? Tem coluna 1, 2, 3 aqui, tá vendo? Então, eu consigo digitar valores aqui, tá vendo? Então, isso aqui, ó, só falta aumentar um pouquinho ele, né? Ó. Tá vendo? Isso aqui, ele é uma matriz, ó. Então, eu consigo digitar direto os dados aqui como uma matriz, se a gente precisar. Cada coluna dessa pode ser um registro diferente, depois a gente pode utilizar isso aqui para struct, para classe. Então, é bem legal. O que a gente está vendo é uma matriz. Ah, mas como que eu acesso? Índice de linha. Aqui, no caso, aqui, esse objeto ele trabalha com coluna linha. Eu vou falar qual coluna que eu quero e qual linha que eu quero. Então, eu vou clicar aqui num botão aqui, por exemplo, para ver um valor, e a gente vai conseguir acessar um valor que está aqui. Eu consigo acessar uma linha, percorrer ela, somar ela, igual uma matriz. Porque esse objeto, ele é uma matriz. Então, isso é muito legal. Quer ver? Ó, eu vou colocar um outro botão aqui, ó. Vou chamar ele aqui de BTN Grid. BTN Grid. E aqui, dentro desse BTN Grid, a gente vai acessar. Vamos acessar a posição 00, por exemplo. Então, vou chamar aqui de Grid, o text dele. Então, quando a gente clicar, a gente vai acessar uma posição do grid e vai mostrar ela. Uma vez que eu consigo acessar o grid, eu consigo percorrer o meu grid, eu consigo fazer o que eu quiser. Existem formas mais automáticas, mas é só para poder entender que o que ele é aqui no final, ele é
um grid, a gente consegue acessar uma determinada posição. Então, eu vou dar 2 cliques aqui, ó, nesse grid, ó, só para a gente poder ver, ó. E quando eu clicar no grid, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o valor que está na primeira posição dele lá que a gente digitou. Então, eu vou colocar aqui, ó, int valor. Da onde que vai vir esse valor? Vai vir lá daquele grid nosso lá, daquela matriz, né? Que é o DG que a gente colocou, né? DG matriz. DG matriz, ele é uma matriz. Esse que é o legal. Então, eu abro e fecho colchetes aqui, ó. E aí, ele pede o quê, ó? Índice de coluna e índice de linha. Aqui ele é coluna-linha, não é linha e coluna. É só indexação. Então, vou colocar que eu quero ver a posição 00. Tá vendo? Ele é uma matriz. Só que ele é uma matriz que cada posição ali eu tenho um dado. Só que, como ele é um objeto, eu tenho lá outras coisas que eu posso mudar. Eu posso mudar a cor do texto, eu posso mudar a cor do fundo, eu posso mudar vários atributos. Então, eu quero o value que está lá. É diferente. Ao invés de ser text, é value aqui. Então, value. Então, eu quero o value. Ele vai reclamar aqui pra gente pela mesma coisa, que o que está armazenado lá, ó, ele é um objeto, ou seja, ele não é simplesmente o texto. Eu posso ter lá dentro de cada posição dessa matriz, eu posso ter um conjunto de dados, eu posso ter qualquer coisa lá dentro. Então, eu preciso converter isso aqui para inteiro, igual a gente já faz, né? Convert.toInt32. O que eu vou converter? O que está lá na minha matriz, na posição 0. Então, aquele grid, nossa, tá vendo? Eu estou acessando ele como? Com índice, normal. Ele é uma matriz. E se eu quiser ver lá, ó, depois, lá, eu vou dar um message box aqui, que é mais fácil. Message box, ponto show, valor, entre aspas, valor, 2 pontos, valor da posição 00. E aí a gente vai ver esse valor, que é o meu valor ali. E aí eu consigo acessar. E se eu fizer um for para somar todos os valores que tem ali, dá certo? Dá, normal. Ele é uma matriz. Assim como a gente percorre uma matriz, esse objeto é uma matriz. É só para poder ver que matriz é utilizado em várias coisas. Então, a gente rodar aqui, ó. Vou colocar alguns valores, colocar só uma linha só, que a gente pegou a 00, né? Deixa eu colocar valor diferente para não ficar aparecendo que é... Aí. Então, a gente tem aqui, ó, se eu colocar grid aqui, ó, o valor na posição 00 é o 2. Se a gente quisesse fazer um for aqui, por exemplo, para percorrer a primeira linha. Então, vamos colocar aqui for. Lembrando que a gente tem linha e coluna, né? For para o meu i saindo de 0, enquanto meu i for menor. Aqui no caso aqui, vamos colocar aqui que a gente vai percorrer só aqui no caso que a gente vai fixar a coluna vai estar, a gente vai fixar a linha e percorrer as colunas, né? Então, vamos colocar do J aqui, ó. O J saindo de 0, enquanto o J for menor que 3, porque a gente está colocando lá 3 colunas, né? J++. Vou abrir e fechar chaves aqui, só para a gente poder ver ele mostrando. Então, dentro desse for do J aqui, que eu vou percorrer todas as colunas, então aqui, ó, o que a gente vai fazer? O primeiro aqui é as colunas, então vou colocar J, ó. Então, e eu vou manter na linha 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que está e mostro. Pego o valor e mostro, pego o valor e mostro, pego o valor e mostro. E aqui, então, vou tirar aqui o 00, porque a gente vai ver várias posições. Então, o que eu estou percorrendo aqui? Eu estou fixando, aqui é o segundo índice, que é a linha aqui. Estou fixando a linha, vou percorrer só a linha 0 e vou mudar as colunas. Vou sair da coluna 0 até a coluna 0, 1 e 2, né? Que a gente criou 3 colunas ali. Só para a gente conseguir enxergar. Então, vai aparecer vários message box aqui, ó. Para a gente ver que a gente percorre igual uma matriz. Se eu quisesse percorrer toda, eu quero ver a minha matriz inteira. 5, 4, 6. 5, 4, 6. E se eu quiser percorrer ela inteira, dá? Dá, normal, não muda nada. Então, aqui no caso, aqui, ó, se a gente quiser percorrer, vamos colocar o for do i aqui, ó. For para o meu i, int i saindo de 0, enquanto o meu i for menor, a gente pode pegar até quantas linhas tem lá. No caso aqui, a gente vamos percorrer as 2 primeiras linhas. Então, i menor 2 e mais.
Aqui, no caso, dentro do for do i, a gente só tem o for do j, e a gente vai mudar aqui. Então, por que você está colocando JI não IJ aqui? Porque os índices aqui de lá específico é índice de coluna linha. Então, primeiro a gente passa a coluna, depois eu passo a linha. Só que eu quero percorrer o quê? Percorrer toda a linha, depois mudo de coluna. Então, o for mantém o mesmo. É só que o índice aqui que está JI é por causa do objeto, é a forma. Igual no Excel. O Excel trabalha com coluna linha. Lembra lá que você fala posição A5? Então, é a coluna A, a linha 5. Aqui, esse grid view, esse grid view trabalha da mesma maneira. Então, só para a gente poder ver ali as duas primeiras linhas, ele funcionar. Vamos colocar 5, 6, 7. 2, 3, 4. Então, ele tem que percorrer as duas primeiras linhas. 5, 6, 7, 2, 3, 4. Então, isso aqui é uma matriz. Isso aqui é só para a gente poder ver de forma gráfica. Como eu falei, não se preocupem na utilização agora, mas é só para a gente poder ver de forma gráfica como a gente pode percorrer uma matriz, como a gente pode utilizar uma matriz e aonde ela é utilizada. Pessoal, disso que a gente viu agora aqui, ficou alguma dúvida? Deu para acompanhar? Deu para compreender o que a gente fez?